E aí, gente, bom? É muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu queria conhecer vocês antes de começar, de fato, o show. Vamos fazer igual o show de rock aqui agora. Eu vou gritar o nome das cidades, vocês gritam, uhul, tá? Vai, BH! Contagem! Não precisa ter vergonha não, pode falar. Vai! Betim! Ribeirão das Neves! Ó, tem um aqui, ó. Acende a luz aí pra ver o povo. Cadê? Aí. Quem é de Ribeirão? De Neves aqui, ali a moça também. Santa Luzia, tem alguém? Aí, ó, sozinho, tadinho. Como é que você vai voltar sozinho depois, tadinho? Tem alguém do interior, assim, de uma cidade do interior, bem pequenininha? Quem? Qual? Onde é Caputira? Que região de Minas? Pro lado do Juiz de Fora ali? Não, você exigiu demais de mim, né? Mais pra leste. Vou procurar uma... Peraí, deixa eu ver minha bússola aqui. Mais pro lado de Barbacena. Caratinga. A avó da minha esposa é de Caratinga. Tumiritinga ali também, né? Não tem na região? Tem alguém da região de Carmo? Alguém conhece Carmo do Cajuru aqui? O pessoal de Divinópolis conhece, lógico, né? Lógico. Alguém que conhece? Mais alguém? Santo Antônio do Monte, a NASA brasileira, terra do foguete, né? É a NASA brasileira. Vocês conhecem Cajuru? Tem alguém de Araxá aqui? Não? Cajuru, vocês conhecem Cajuru, né? Eu sou de Carmo do Cajuru e eu tenho um amigo novo, se chama Romeu. Ele tem uma venda lá em Carmo do Cajuru. Vocês conhecem ele como Zema, o governador. Mas eu conheço ele como o Romeu da venda. Ele tem uma venda lá na minha rua, juro, na minha rua. Todo dia eu vou lá perguntar, o Romeu passou aí hoje? Tomar um cafezinho? E sempre que eu falo isso do Zema, assim, sempre tem um pessoal que fala assim... Tem gente que não gosta dele, né? Tem gente que não gosta. E fala pra mim como se eu pudesse escolher. Vocês acham que tem quantos governadores querendo falar comigo? Só tem esse, não tem uma fila de governador pra escolher, não, gente. É o único... É igual quando eu fui fazer os negócios na Globo. Aí o povo foi me xingar, Globo, lixo. Falei, gente, a vida inteira eu vi que era bom ir pra Globo. Agora que eu vou é ruim? Não, espera mais uns anos aí, deixa eu ficar um pouquinho lá também. Ou talvez seja até por isso que eles me chamaram, né? Pensando melhor, talvez seja justamente o sinal do declínio da Globo. Eu sou amigo dele de verdade, de verdade. Eu vou provar pra vocês, ele me manda uns áudios de vez em quando. Deixa eu ver se tem algum novo aqui. Sério. Eu vou mostrar pra vocês pensarem que é zoeira, mas é verdade. Ó aqui, ó. Ele mandou um áudio hoje. Vou mostrar pra vocês aqui. Oi, Paulo, bom? Seu show já começou aí no teatro? Será que tem como você me arrumar umas cortesias pra eu ir com os primos meus? Ó. Vê. Ô, Paulo, pode deixar. Consegui 2 carteiras de estudante falsificada. E vou comprar de estudante mesmo. Ó. Peraí, tem mais um, peraí. Ô, Paulo, me barraram aqui na portaria. Descobriram que as carteiras são falsas. Será que tem como você falar com eles para me liberar? Escuta o próximo áudio aí, que é um áudio deles me proibindo de entrar. Deixa eu ver o próximo, peraí. Deixa eu ver o próximo. Peraí. Foi mal. Ele é meio brincalhão. Ele é desse tipo de amigo sem noção, peraí. Tem outro aqui, peraí. É brincadeira aí, Paulo. Só pra descontrair um pouco. Eu tô em Araxá vendo o round 6. Não posso ir pro seu show. Mas boa sorte e tudo de bom. Depois você passa aqui em casa pra me contar como foi e eu ouvo tudo. Esse Romeu, hein? Esse Romeu... Não, eu vou falar a verdade pra vocês, não sei se vocês perceberam, mas é brincadeira. Esse é um amigo meu imitador, Daniel Gert, que ele imita o Zema. A senhora percebeu? Desde o começo? Eu sabia que a senhora era perspicaz no seu faro aí. Mas ele parece muito, né? Parece muito. E aí eu faço o que agora em casa? Pra o povo ficar achando que eu tô poderoso mesmo, porque todo mundo lá em casa acha que eu sou realmente amigo do governador. Aí eu tô lá em casa, todo mundo no sofá assim, fazendo alguma coisa, eu do nada abro um áudio do Zema aqui assim, ó. Ô, Paulo, bom? Eu posso dar uma passadinha aí na sua casa pra você me explicar de novo aquele trem da economia?
O governo tá com uns probleminha aí, tô precisando da sua ajuda. Você que é tão inteligente e preparado, embora sua família não saiba reconhecer isso, né? Lá no meio da galera, assim. Aí eu respondo, eu mando um áudio respondendo, falando, Zema, por favor, não dá pra vir aqui em casa todo dia também, pelo amor de Deus. Já pra mostrar pra minha família que eu também não sou esse amigo bobo, não. Aí, às vezes eu tô precisando de um favor, tipo, vim pra BH e eu preciso de alguém me trazer uma carona, alguma coisa. Aí eu peço pro Gert mandar um áudio pra mim exatamente como eu preciso. Aí ele manda assim, ó. Ô Paulo, bom, eu tô pensando de deixar um cidadão livre de pagar o IPVA esse ano. Você tem alguém pra me indicar aí? Pra eu deixar o IPVA de graça? Me manda o nome que eu libero aqui no sistema. Aí na hora, eu precisando ir pra BH, eu falo assim, alguém pode me levar pra BH? E o senhor, meu sogro, o senhor pode me levar pra BH? Aí ele fala, Paulo, eu tô meio ocupado hoje. Eu falo, tudo bem. Vou mandar um áudio, uma mensagem para um amigo meu aqui. Peraí. Aí eu mando o texto pro Gert e ele manda a resposta assim, ó. Ô Paulo, eu tô vendo aqui no sistema a placa que você mandou, tem 2 multas de radar. Você quer que eu ponha mais umas 20? Aí rapidinho meu sogro me leva. Na hora. Eu tô brincando com o Zema assim, e é legal, meu pai lá de Recife liga às vezes, e meu pai é advogado, ele fica empolgadíssimo com esse lance de ter falado com o governador uma vez. Eu tenho 2 irmãos juízes, e isso sempre foi um peso pra mim na minha vida, porque era uma pressão muito grande ter 2 irmãos juízes, e ser eu, né? Aí, não, porque se o outro for juiz também, tudo bem, mas o terceiro é eu. Aí, eu sempre tive essa pressão muito grande. Só que aí, nenhum dos meus irmãos já falou com o governador. E eu falei. Então, meu pai liga emocionadão, assim. Ele liga e fala, alô, Paulo, e aí? Como é que tá o nosso amigo Zema? Aí eu falo, que isso, pai? Para, que negócio de amigo. Ele não é seu amigo, não. Ele é meu amigo. O senhor é, no máximo, pai do amigo do Zema. Pode ser seu nome de mineiro, Luiz do Paulo do Zema. É o máximo que tá pro senhor. Não se empolga também, não. É meu amigo. E eu tô numa campanha para conseguir o título, porque eu quero, de fato, virar mineiro registrado mesmo. Eu tô tentando dar várias estratégias. Uma delas que eu descobri recentemente é a medalha em confidência. Vocês sabiam que ela é dada todos os anos para alguém que teve uma grande contribuição no estado de Minas Gerais? Eu não sei se enquadra no meu perfil. Se fazer uns videozinhos engraçados, vale isso, né? Talvez alguém que descobriu o Carlos Chagas descobriu Sabe com quem eu concorro? O Carlos Chagas de Oliveira, ele descobriu a doença de Chagas. E eu acho que eu fiz quase a mesma coisa que ele. O tratamento da doença de Chagas, o cara fez um tratamento mundialmente usado, e eu acho que pra mim estamos igual nessa disputa aí. Mas eu quero muito ganhar essa medalha, então eu estou fazendo uma campanha para conseguir isso, porque e eu estou até arrecadando provas. Uma das provas, por exemplo, é que desde muito antes de morar em Minas eu já falava mineirês já. Vou falar para vocês uma situação. Quando eu era criança, os meninos lá da rua postaram comigo que eu não ia conseguir subir na rua, descer a rua correndo de bicicleta, pular no quebra-mola e cair na areia em pé. Aí eu pensei, eu consigo fazer isso sim. Aí eu peguei minha bicicleta e fui subir na rua, né? Quando eu cheguei, a criança manda outra criança junto para auditar. Uma aposta de criança é algo muito sério. Eles querem conferir se você foi até o fim da rua. Quando eu cheguei lá no fim da rua, eu olhei para baixo, estava muito longe, assim, um quebra-mola lá, bateu aquele medo, aí eu falei com o menino, você ouviu? Eles falaram para eu pular ali mesmo, né? Aí falou, não, é ali mesmo. Aí eu falei, mas se eu cair também é na areia, né? Aí ele falou, mas aquela é areia, mas está cheia de pedra. Aí eu falei, sim, tem pedra, mas são pequenas. Ele falou, são pequenas, mas são pontudas. Eu falei, mas também ninguém nunca morreu por causa de uma pedra, né? Ele falou, Golias morreu. Aí, criei coragem, falei, não, eu vou. Peguei a bicicleta e fui descendo. Comecei. Cada pedalada que eu dava era um flash da minha vida que passava na minha cabeça. A primeira pedalada, a primeira vez que eu andei. A primeira vez que eu falei. A primeira vez que eu beijei alguém. A primeira vez que eu beijei alguém não era eu mesmo no espelho.
A primeira vez que eu beijei alguém, a menina não chorou depois. A primeira vez que meu time foi rebaixado. A segunda vez que meu time foi rebaixado. A terceira vez que meu time foi rebaixado. Acontece mais do que eu queria. Aí eu olhei pro lado e meus amigos já estavam com as faixas assim: Paulo, jamais te esqueceremos. Aí eu cheguei no quebra-mola, toquei no quebra-mola assim. Sabe aquela hora que você toca e tudo ao seu redor fica em silêncio? Eu lá na bicicleta só ouvi assim: I believe I can fly. E eu voando. Olhei pro lado, os meus amigos estavam comemorando assim, ó. E eu aqui. Olhei pro outro, a bicicleta passando. Aí eu olhei pra baixo e falei: uai. Foi o meu primeiro uai. Porque quando você está numa bicicleta que não existe, essa é a palavra que toda pessoa do mundo fala. Pode ser um gaúcho. Ele vai estar lá e vai falar: uai, tchê. Um curitibano vai falar: uai, daí. Um baiano vai falar: uai, oba, oba. É isso que minha família não entende lá em Recife. Porque o recifense é muito bairrista. O recifense é muito bairrista. Ele não aceita que eu hoje não tenha mais o meu sotaque puro do Nordeste. Não parece pra vocês, não parece, né? Vocês estão assim: não, tem sim. Tem. Você tá... Assim, eu tô ouvindo o Chico Anísio falar. Não com a qualidade das piadas, lógico, mas com o sotaque. Mas não, o meu sotaque hoje já não é mais tão original como era de fábrica 10 anos atrás. Quando eu vou em Recife hoje, minha família fica chocada comigo, assim, é um trauma para a família. Eles falam: Paulo, o que a gente vai falar para os vizinhos? Uma pessoa, você vir com esse sotaque do Sudeste? Aí eles não conseguem entender que 10 anos depois é impossível eu não ter absorvido parte da cultura mineira. É impossível. 10 anos, ainda mais mineira, é impossível. Aí eu chego lá, eu tô na mesa assim de jantar, normalmente, todo mundo jantando. Do nada eu falo arreda mais para lá, por favor. Na hora, alguém fala assim: oxi, 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 oxi. Fala feito homem, filho de rapariga. Agora tem nem 10 anos que tá lá, tá falando que nem paulista agora, olha. Aí eu vou sair com um tio meu assim para comprar alguma coisa. Aí no caminho que a gente tá indo, aí ele fala assim: você comprou... Sei não, quem fala é você aqui. Fala: tu comprasse lá o negócio? Eu falei: comprei, uai. Aí ele tá andando assim, ele para e fala: tu falasse o quê? Já puxando uma peixeira aqui, ó. Aí eu falei: eu nada. Ele falou: falou sim que eu ouvi. Eu falei: não falei nada não. Eu não falei. Falou, você falou eu comprei, depois falou outra coisa. Eu falei: não, eu falei eu comprei, oxente. Aí ele: não, você falou outra coisa. Eu falei: não falei. Tem certeza? Eu falei: tenho, uai. Não dá, não tem como mais, é impossível. O uai vem natural agora, não tem como. Essa piada do primeiro uai é difícil fazer ela, eu tenho que me controlar muito, porque eu já fiz ela várias vezes assim, nesse processo aí de apresentações, e em metade delas, quando eu subo até o fim da rua e olho pro quebra-mola lá embaixo, eu falo: uai. Mas é um uai meu, natural, não estava escrito, não. Aí estraga a piada, eu tenho que abandonar ela. Graças a Deus eu já consegui passar direto. Eu vou contar a história meio que do começo. Assim, eu casei com uma mineira, a gente se conheceu lá em Recife, e a gente namorou à distância, um ano namorando à distância, e nesse processo eu busquei uma estratégia, porque era muito diferente para mim. Quando ela falava comigo, eu escutava o próprio Chico Bento falando. Eu lá em Recife, ela falando, era impressionante, assim, eu ficava assustado. Era algo de outro mundo, assim. Eu nunca tinha ouvido. Ela falava: não, que vai pagar o odinho? Eu falava: meu Deus. E na cabeça dela, provavelmente, também, né? Eu falando e ela ouvindo assim: eu vou com a peixeira comprar uma carne de charque. Mas era muito difícil esse processo. E pra mim era tudo muito novo. Eu não queria assustar ela, porque era uma cultura muito diferente. Então, quando ela ia pra lá, passar uma semana lá comigo, a gente namorava à distância, ficava um mês eu ia pra lá, pra cá, um mês ela ia pra lá. Aí, quando ela foi pra lá passar uma semana, o que é que eu fazia? Eu juntava todo o dinheiro do mês para gastar em 7 dias, que era o tempo que ela estava lá. Porque eu não queria que ela soubesse que eu era profundamente pobre. Então, eu juntava para passar esses 7 dias. E como ela não conhecia nada em Recife, eu podia fingir que o meu bairro era um dos melhores bairros do Recife.
Eu fingia de boa, assim. Isso aí ela nunca ia acreditar, eu não conhecia nenhum mesmo. Então eu era o meu que era o melhor. E o problema é que eu também não conhecia nenhum bairro de BH. Porque se eu soubesse, naquela época, que ela era de Venda Nova, eu não tinha feito tanto esforço assim, não. Não imaginava. Hoje eu jamais teria feito o que eu fiz. Mas aí, a gente, assim que ela chegou lá, a primeira coisa que ela chegou em Recife, no aeroporto, eu falei, vou levar você para o melhor lugar, o lugar mais caro do Recife. Aqui mesmo no aeroporto. E a gente jantou lá no aeroporto. Tava tudo planejado na minha cabeça. Ia dar certo. Eu ia viver 7 dias com ela lá, como quem vive no Belvedere. E depois ia viver, eu sozinho, 21 dias como quem vive em Neves. Tava planejado, não tinha como dar errado. A única forma disso dar errado era se ela tivesse que ficar mais algum tempo em Recife. Era 7 dias. Tava certinho dinheiro para cada dia. Aí mineiro, quando vai para as cidades do litoral, ele inventa de ir para a praia todo dia. E aí ela começou a sentir dor de ouvido, porque fica o ouvido entupido na água e tal, corre o risco de um tubarão comer o seu ouvido também, é perigoso. Mas ela estava lá com o ouvido entupido e falou para mim assim, Paulo, eu tô com dor de ouvido, eu quero ir no hospital. E na minha cabeça, eu não sabia falar nó ainda, mas eu teria falado se eu já soubesse. Não existe essa palavra em outros idiomas, assim. Qual a palavra que você usa nessa situação? Não existe. Mas a palavra indicada é nó. Aí eu lá, ela falou, precisamos ir no hospital para ver meu ouvido. E na minha cabeça só os cálculos. Eu só tenho agora o dinheiro do táxi da minha casa para o aeroporto. Como eu vou da minha casa para o hospital e depois para o aeroporto? Não tem como. Aí eu pensando, meu Deus, e agora? Eu falei, não, faz o seguinte, por que você não vai no hospital no Sudeste? Aqui é tudo precário, Nordeste, você não vê na televisão não, minha filha, vai embora, vai cuidar lá, é do primeiro mundo, aqui é tudo acabado, não dá certo, corrupção, olha, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. E ela, não, preciso ir no hospital, eu falei, tá bom, mas vamos de ambulância então? Não, a gente pode ir de táxi, eu falei, pode sim, vamos. Aí chegou no hospital, eu falei pro médico assim, doutor, é o seguinte, ela está com dor de ouvido, mas ela tem um compromisso inadiável em BH hoje, precisa ir embora imediatamente. O senhor resolva aí, porque ela precisa ir embora imediatamente. Aí o médico falou, mas infelizmente, ela está com infecção de ouvido e vai ter que ficar mais 1 semana. Aí eu falei, oi? Aí ele falou, ela vai ter que ficar mais 1 semana, porque se ela viajar, ela pode ficar surda. Eu falei, mas de um ouvido só também, né? Aí ele falou, não, ela pode ficar surda até dos 2 ouvidos, é um caso grave, ela tem que tratar aqui e tal. Aí eu falei, mas ela pode ir de ônibus? Aí ela falou, Paulo, você quer que eu vá de ônibus? Eu vou passar 3 dias comendo mal, 3 dias dormindo mal. Eu falei, filha, se você ficar, você vai ficar 7 dias comendo mal, 7 dias dormindo mal. Vai de ônibus que é melhor, você vai ver como vai sofrer menos. Aí, ela não foi e ficou. E passou 7 dias comigo no mundo real. E todo mundo, quem é casado aqui sabe que quando você conhece... Porque uma coisa... Ela até brincou assim, falou, o que você quer tanto que eu vá embora? É um amante? Eu falei, muito pior do que um amante. É a pobreza. Isso é muito pior. Você não tem ideia. E quando você sobrevive a isso... Naturalmente, vai ser um novo processo, né? Você vai viver qualquer um que está namorando aqui hoje. A menina do Palmital ali. Acenda a luz aí para ver eles, por favor. Vocês 2 são do Palmital? Então vocês já vivem na pobreza, já estava tudo bem, né? Tem algum casal aqui que era de um bairro diferente do outro? Porque quando um conhece a realidade do outro e fica, aí casa. E aí fica 10 anos depois juntos, como a gente está hoje. Pode apagar já, eu achei que ia ter mais alguém aqui. Mas aí... nesse processo eu vim morar em Minas, depois a gente casou, e aí eu tô 10 anos morando aqui em Minas, desde 2011 eu moro aqui em Minas, desde finalzinho de 2010, ali começo de 2011 eu moro aqui em Minas, e eu fui aprendendo com esse passar dos anos a me tornar mineiro. É um processo natural, acontece com todo mundo que não é mineiro, você vai ficando um pouquinho mineiro com o passar do tempo, é impossível. E você vai aprendendo coisas culturais de Minas. Uma das coisas mais culturais de Minas, eu acho que o patrimônio imaterial do mineiro é a manota. Você pode ver todo programa de televisão que passa o mineiro, quem vai fazer a manota é o mineiro. Você vê o Masterchef, a menina do tá doida, é mineira. Tudo, o cara do cacete de agulha é mineiro.
E o mineiro adora ser manoteiro. O Brasil inteiro não gosta. O Brasil não gosta. Todo mundo eu vou pagar mico. Eu vou cometer uma gafe. O mineiro é só manoteiro mesmo. Não é nem... Tá nem aí. E eu lembro, quando eu era criança, que meu pai, por exemplo, meu pai teve um incêndio uma vez no prédio do meu pai, e ele trabalhava no escritório de advocacia no 7º andar. Ele foi o único que não conseguiu evacuar o prédio. Todo mundo saiu, menos ele. Depois que ele conseguiu sair, os bombeiros resgataram ele, ele chegou lá embaixo, tinha uma reportagem na televisão. Aí perguntaram para ele assim, o que aconteceu que o senhor foi o único que não conseguiu sair do incêndio? Aí eu percebi que ele estava tentando inventar alguma coisa. Deu para ver que ele parou um tempo para responder e falou... Eu estava saindo, mas eu ouvi uma criança chorando e voltei para salvar ela. Aí eu vi isso e falei, o que uma criança estava fazendo no escritório de advocacia numa segunda de manhã? Falei, ele está mentindo. Aí liguei para ele e falei, pai, fala a verdade, não foi isso que aconteceu, né? Ele falou, você queria que eu falasse o que na Globo? Que eu estava cagando? Aí eu entendi que... Aí eu fui... você vê que é cultural. Lá você aprende que você não pode falar a verdade. O mineiro ia falar, eu tava cagando, senhor. Ia falar na Globo mesmo. Ia viralizar, igual os vereadores brigando por causa de pão de queijo. O mineiro tá nem aí. Aí, eu vou contar pra vocês 3 manotas que eu dei, que eu tentei enrolar lá. A primeira que eu dei foi quando eu casei, eu ganhei uma cafeteira. E é muito simples usar uma cafeteira. Você coloca café onde é para colocar café, água onde é para colocar água e liga. Não precisa ser um gênio para fazer isso. Aí eu coloquei café onde é para colocar água onde é para colocar café, liguei, ele explodiu. Mas aí eu fui procurar, porque quando você dá uma dessa, você dá umas manotas dessa... Calma, moça. Ainda tem outra. Quando você dá umas manotas dessas, você pesquisa no Google depois o que você acabou de fazer e sempre tem alguém que já fez a mesma coisa. Aí eu digitei, coloquei café no lugar errado na cafeteira, coloquei café no lugar da água na cafeteira e não tinha nenhum registro no Google. Eu fui o primeiro jumento a fazer isso. Aí a segunda manota que eu dei foi quando eu casei também, eu fui comer comida mexicana. A gente estava na lua de mel e tinha um restaurante de comida mexicana. Aí eu cheguei lá e pedi tacos. Eu vejo nos filmes o povo comendo tacos, falei, eu vou querer tacos. Deu 20 minutos, os garçons trouxeram uma vasilhinha com um molho e colocaram em cima da mesa. Aí eu pensei, isso aí deve ser o tal do tacos. Peguei uma colher de sopa, enchi, fiz até assim, ó. Aí eu percebi que era pimenta. Aí eu falei, garçom, o que é isso aqui? Aí ele falou, isso é uma pimenta da Brava. Teve um doido que tomou uma colher uma vez e foi bater no hospital. Aí eu falei, quem quer fazer isso? Traz uma coca de 2 litros, por favor. Com gelo. Outra manota que eu dei, a terceira, foi quando aqui já em Minas, eu fui tirar a película de vidro do meu celular. E isso é uma informação importante para vocês. Vocês não vieram aqui apenas para rir, vieram também para aprender. Você tirando a película de vidro do celular, os vidrinhos dela estilhaça e pode ir no seu olho. E foi no meu olho. Aí eu fiquei apavorado, fui para a emergência do hospital correndo. Cheguei lá, tudo que eu queria na vida era que o médico não perguntasse como foi isso, porque é muito ridículo você quase ficar cego por causa de uma película de R$5 da Oiapoque. Aí eu falei, não me pergunta não, só tira os vidros. Eu fiquei, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí chegou na minha vez, o médico olhou meu prontuário, ela falou, vidro no olho nu? Ele falou, como é que foi isso? Aí eu falei, peraí, doutor, eu não podia falar a verdade. Eu falei, eu tava saindo do prédio do meu pai e teve um incêndio. Aí uma criança apareceu e Aí o celular caiu, os vidros foram no meu olho. Aí ele falou, senhor, fala a verdade, se foi isso que aconteceu ou não. Aí eu falei, tá bom, doutor, tá bom, eu vou falar a verdade. Eu fui tirar a película de vidro do meu celular, os vidros se laçaram, foram no meu olho. Deve ser a coisa mais idiota que você já ouviu aqui, né? Ele falou, nada, só que acontece cada coisa. Teve uma vez que foi colocar café no lugar errado da cafeteira, explodiu. Aí eu falei, quem quer fazer isso?
Para, bobo. A gente só percebe essas coisas quando sai daqui, né? E aí, por exemplo, eu fui para um hotel em Barueri, em São Paulo. Eu não sabia nem que Barueri... E lá é o contrário. Barueri é muito bom, é melhor que São Paulo. Eu não sabia. É uma cidade muito rica de São Paulo, do ladinho de São Paulo. E aí, eu fiquei num hotel muito chique. Eles me hospedaram num hotel muito chique. Eu nunca tinha ficado num hotel tão... Eu vou geralmente para cidadezinha pequena, fazer show, Pedra Azul, esses lugares assim. Caputira, não é Caputira o nome da sua, moça? Não é Caputira? Aprendi. Eu sabia que eu ia sair daqui com uma cidade nova. Aí, no Palmital não, que eu não sou louco, né? Eu tenho limites. Mas eu faço só nos lugarzinhos pequenos. Geralmente eu faço show interior e tal. Eu gosto muito, porque geralmente a própria família, dona do hotel, trabalha no hotel. Eles moram no hotel também. Eu acho que até a casa deles, eu que me enganei. Mas é um lugarzinho bem aconchegante. A própria família faz o cafezinho lá, é muito legal. E eu fui para o Barueri e lá eu fiquei num hotel chique, assim, muito chique. Eu nunca tinha ficado num hotel tão chique na minha vida. Aí, cheguei lá, a moça foi me explicar como funcionava o hotel. Eu não sabia como funcionava, né? Eu não sabia como era essa tecnologia de hotel. Aí eu fui lá, perguntei para ela, moça, como é que eu faço agora? Ela falou, não, você vai fazer o seguinte, você pega aqui o seu cartão... Só um minuto, tem mais alguém de Recife aqui? Levanta a mão aí, por favor, quem é de Recife. Acende a luz aí, por favor. Tem mais alguém de Recife? Dá um eu. É só você mesmo? Só você conhece o Náutico? É a carteirinha de sócio do Náutico. É porque eu só te... Pede segurança, por favor. Tira essa moça daqui. Ela torce pro esporte, é perigoso. Vocês não sabem não, mas é muito perigoso. Mas aí eu fui no hotel, a moça falou assim, tá aqui sua chave. Aí ela me mostrou assim, né? Eu falei, onde? Ela falou, aqui. Eu falei, mas isso não é uma chave, é um cartão. Ela falou, não, isso aqui é uma chave. Eu falei, não. Isso aqui é uma chave. Aí ela falou, não, moço, aqui, isso é uma chave e isso também é uma chave. De onde você é, não é assim, não? Eu falei, não. Onde eu moro? Ela falou, onde eu moro, isso aqui é um trem, isso aqui também é um trem. Aí ela falou, então você pega o trem de abrir a porta e usa para abrir a porta lá do seu quarto. Eu falei, não, então agora eu entendi, agora você falou meu idioma. Aí eu fui, né? Cheguei no elevador, eu não sabia que tinha que passar o cartão no sensor do elevador para liberar. Aí eu entrei no elevador, apertei o 16, que era meu andar, e fiquei esperando. Né? Deu 20 minutos e nada. Eu achei que tem alguma coisa errada aqui. Aí eu pensei, vou esperar alguém para um andar próximo e faço o resto de escada. Aí o povo ia pro sexto e voltava, pro quinto e voltava. Aí na terceira vez que eu volto, um funcionário do hotel falou assim, ô moço, você tem que pôr o cartão no sensor para liberar o elevador. Aí eu fiquei com vergonha de admitir que era burro e falei, sim, el cartão, sim, é que na Espanha não usamos cartão, não. É diferente na Espanha. Aí ele olhou para mim e falou assim, você nem é aquele comediante de Minas, fala de Minas no YouTube, né? Eu falei, Joe? Não, sou outra persona. Aí fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, não tinha energia elétrica em nada. Não funcionava o ar-condicionado, a luz, a televisão. Aí eu liguei na recepção e falei, gente, tá acontecendo algum problema aqui, pô. Tô tentando ligar as coisas, não tá funcionando. Aí o cara falou, é porque o senhor tem que pôr a chave no sensor atrás da porta. Aí eu falei, mas não me deram a chave, me deram um cartão. Aí ele falou, você é o cara que estava preso no elevador, né? Aí eu falei, sim, Joe. Aí ele falou, então você pega o trem de abrir a porta e põe atrás da porta que vai liberar as coisas, tudo para funcionar. Eu falei, graças. Aí eu fui jantar. Quando eu fui jantar, eu tinha várias opções de comida lá, mas eu, vou nas coisas que não tem, né? Na minha casa, geralmente. Aí tinha panqueca. Eu falei, eu vou comer panqueca, vou ver como é que é isso aí. Aí fui lá, pus na mesa e pensei, como come esse trem? Aí falei, com garfo, com a mão, não sei como é que come. Eu fiquei esperando alguém chegar com panqueca para ver como a pessoa fazia, para fazer igual. Aí chegou uma criança com a mãe com panqueca. Aí a criança pegou a panqueca com a mão e dobrou. Aí eu peguei a panqueca com a mão e dobrei. Aí a criança foi levando para a boca, eu fui levando para a boca. A mãe da criança deu um tapa na mão, eu voltei para o prato também. Aí,
Os garçons do hotel, percebendo meu desespero, chegou um garçom do meu lado e falou assim, o da Espanha, eu trouxe uns pão de queijo, que é muito comum lá na Espanha, né? De onde você veio. Aí eu falei, graças. No outro dia, eu fui pagar a conta do hotel. Quando eu cheguei lá para fechar a conta, eles falaram assim, sabe essa comida, fez as contas lá, deu um valor, eu falei, uai, mas isso tudo? Aí ele falou, você pegou vários serviços lá, o povo oferecia, você comia. Eu falei, mas eu não posso fazer desfeita não, de onde eu venho, isso é crime. Aí ele falou assim, não, mas é que paga. Eu falei, esse lugar é muito estranho, esse tal de São Paulo, não tô gostando não. Aí o cara falou assim, não, aí ela falou assim, não, mas você vai pagar com cartão ou dinheiro? Eu falei, não, eu vou pagar com cartão. Aí ela falou, mas isso não é um cartão, é uma chave. Eu falei, agora você sabe o que é, né? Que é conveniente. Eu fui, viajando que você percebe como as coisas são diferentes. Eu fui para São Paulo também. Fui para São Paulo, fazer um show lá em São Paulo. Eu fui para a seletiva do Domingão no Faustão, na época do Quem Chega Lá. Na época era o Faustão ainda, não é mais, né? Mas eu fui lá na seletiva. Essa informação foi só porque eu queria que vocês soubessem. Eu não fazia nada na história, ela. Mas eu nem passei, então não vale, né? Então, mas eu fui... Não, mas quem perdeu foi eles. Não fica assim, não. Não fica assim, não. Eu já superei. Já chorei muito no começo, mas hoje eu já superei. Vamos, bola pra frente. Globo lixo. Aí... Exceto quando eu tô lá, tá? Quando eu tô lá, não. Quando eu estiver lá, você fica... Ei, Paulão, boa! Meu primo. E quando eu sair, fala, lixo. Minha preocupação é com o momento que eu estou na tela. O resto, eles que se virem lá. Mas aí, eu fui para São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu achei muito estranho, muito diferente daqui, muito diferente. Eu não estou acostumado mais com esse clima de cidade grande. Muita agitação e tal, foi difícil pegar um Uber, o trânsito, tudo. Aí, no Uber, eu falei pro cara assim, não estou gostando de São Paulo, não. Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, eu acho muito movimento aqui, muito agitado. Ele falou, é porque aqui é a cidade que nunca para. Eu falei, ué, não para por quê? Ele falou, não para. Eu falei, devia parar, tomar um cafezinho, conversar fiado. Qual o problema? Vocês estão errados, viu? Vocês estão falando isso como se fosse bom, mas não é bom, não. Aí eu cheguei lá, eles pediram para preencher a ficha lá, né? O nome, aí endereço. Aí eu perguntei o endereço. Eu falei, eu moro na rua de cima do Bato Chico. Aí eles falaram, onde? Eu falei, na rua de cima do Bato Chico. Eles falaram, mas onde é a rua do Bato Chico? Eu falei, não precisa saber a rua do Bato Chico, precisa saber a minha, que é de cima. Aí ele falou, mas qual que é a rua do Bato Chico? Eu falei, peraí, tem 3 ruas. A rua de baixo do Bato Chico, a rua do Bato Chico e a rua de cima, que é a minha. É só chegar e perguntar para qualquer um, consegue. O menino do YouTube, todo mundo conhece. Aí fui lá fazer o teste, e na hora que eu fui fazer o teste, eles falaram assim, você precisa adaptar suas piadas, porque você faz muita piada sobre Minas, e aqui a gente não vai entender. Vocês fazem piada no YouTube lá, os comediantes paulistas, sobre Rio Tietê, Osasco, e a gente se vira para entender. Por que vocês não vão entender a minha também? Se vira aí, dá seu jeito. Aí eles falam, não, então tá bom, então você pode fazer o que você quiser. Aí eu fiz uma piada zoando Betim. Aí eles falaram assim, entendi, Betim é uma cidade ruim de lá, né? Aí eu falei, quer saber, eu não vou deixar esse paulista falar mal de Betim na minha frente, não. Aí falar, quem você pensa que é para estar falando de Betim? Eu falei, não. Betim é tipo Londres. Extremamente desenvolvida, todo mundo fala inglês, super desenvolvida. A piada é essa. Quer, não quer, uai. Aí eles começaram a rir, né? Aí eu falei, vocês estão rindo por quê? Ele falou, eu tô rindo que você falou uai. Aí eu falei, muito engraçado. Vocês pedem pizza 3 horas da manhã, eu não tô rindo de vocês. Passei no teste? Claro que não. Mas estou aqui agora contando com vocês. É sério, eu estou contando mesmo, tá? Eu fiz isso, foi muito arriscado. Aí eu fui para o Rio de Janeiro também. Eu fui fazer uma conexão no Rio de Janeiro, na verdade, que eu não sou doido de ir por espontânea vontade. Eu fui para o Pará. No Pará, voltei e fiz uma conexão no Rio. Passei 12 horas na madrugada do Rio de Janeiro. Conexão de 12 horas. Eu precisei ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Eu, um senhorzinho do interior de Minas, cidadezinha de 20 mil habitantes, tudo na minha rua. A Caixa na minha rua, o Correio na minha rua, a Prefeitura na minha rua, a igreja na minha rua, tudo na minha rua. A Caixa tem tão pouco movimento que o gerente fica na porta. Se quer entrar, eu te dou dinheiro.
Juro, é desse jeito. Aí eu tava no Rio. Aí eu cheguei no Rio e eu fiquei, 12... é porque eu moro numa cidadezinha de interior e eu não tô acostumado a morar em cidade grande. Eu não tô acostumado mais com o clima de cidade grande, assim, esse agito. E ainda mais o Rio de Janeiro, né? Pelo amor de Deus, a madrugada do Rio de Janeiro. Já vi muita coisa do Rio de Janeiro na televisão. Eu já vi Tropa de Elite. Eu já vi Cidade de Deus. Eu já vi Crepúsculo. Tem até vampiro no Rio de Janeiro. Nem isso o sujeito tem sossego. Aí eu cheguei lá, apavorado, assim, meu Deus, eles não podem descobrir que eu vim de Minas, não, senão eu tô morto aqui no Rio de Janeiro. Aí eu pensei, ninguém pode saber que eu sou de Minas. Aí eu tirei meu chapéu de palha, apaguei meu paeiro, aí falei, preciso comer alguma coisa que eu não vou pensar de barriga vazia também, né? Aí eu observei ao redor onde eu podia comer alguma coisa, tinha um Starbucks no aeroporto e tinha um boteco do lado de fora, no meio da madrugada do Rio de Janeiro. Pensei, de todo modo, vou ser assaltado. Pro lado que eu for aqui, vou ser roubado. Vou lá no boteco mesmo, pelo menos eu gasto menos dinheiro. Aí fui no boteco, quando eu cheguei lá no boteco, aí eu falei com o moço assim, eu queria uma pipoca, por favor. Aí ele falou, doce ou salgada? Eu falei, isso aí deve ser gira pra droga. Aposto que isso é gira pra droga. Aí eu falei, eu vou querer salgada. Aí ele falou, tá, e coca você vai querer? Eu falei, mas você vende assim, abertamente? Ele falou, Coca-Cola, moço. Eu falei, tá, não, vou querer sim. Aí, apavorado, eu voltei pro aeroporto e pensei, eu preciso, sabe o que eu preciso fazer agora? Preciso encontrar outro mineiro como se eu fosse, hein? Pra me proteger aqui junto com ele, a gente andar em grupo aqui, pra se proteger. E aí eu vou procurar caçar mineiro no aeroporto, né? Olhei ao redor pra ver se tinha uns mineiros lá. A primeira coisa que você procura no aeroporto pra ver se é mineiro é se ele tá andando com uma bolsinha térmica. Se tiver com uma bolsinha térmica, ele tá levando queijo pros outros. E eu tenho uma tática em Recife, sabe o que eu faço? Eu levo só as sacolinhas do BH e compro lá mesmo queijo. Sai mais barato. Aí meu pai come e fala, nossa, queijo é bom demais. Você vê que nessas porcarias daqui não. Aí eu cheguei lá, fiquei procurando os mineiros, falei, já sei uma maneira de encontrar um mineiro em qualquer lugar. Qualquer lugar do Brasil que você tiver, pra você saber se a pessoa é mineira, você passa com bom. Se responder bom, é mineiro. Se não responder, não é. Aí eu passei por um bom, passou direto. Bom, passou direto. No terceiro, eu falei, bom. Aí o cara, bom. Aí eu falei, você é mineiro? Ele falou, não, sou goiano. Falei, não, mas vai servir. Vai servir. O goiano é um submineiro. O goiano é um mineiro da segunda divisão. E vai ser até melhor, na verdade, porque ele vai trabalhar em dupla. É bom para trabalhar em dupla, né? Goiano tem mais experiência nisso. Aí e na escala, nessa cadeia alimentar, o mineiro que dá as ordens. Aí eu falei, eu tava apavorado com o Rio de Janeiro, mas agora tem um goiano, eu vou apavorar ele. Aí eu falei assim, primeiro, você tá com fome, não vai comer lá fora não, que aquele boteco ali só vende droga. Vamos no Starbucks aqui, que é mais seguro. Aí ele falou, vamos onde? Eu falei, Starbucks. Ele falou, o que é Starbucks? Esse povo da roça, né? Eu falei, Starbucks é o café que passa nos filmes. Jacu. Aí, entramos no estabelecimento, ele foi pedir o café dele, aí na hora que ele pediu o café dele, aí a moça perguntou o nome dele. Eu falei, não dá seu nome não. Que aqui é Rio de Janeiro. Você dá seu nome hoje, daqui a 2 semanas está no Fantástico aí, envolvido com corrupção com o governador. Laranja do governador. Fala um nome qualquer, fala um nome de mineiro aí, fala Zé Eustáquio. Pronto. Geraldo Magela. Inventa um nome de mineiro. Aí ele inventou um nome lá e a moça perguntou assim, você vai querer com açúcar ou sem açúcar? Aí ele olhou pra mim e fez... Não, que deve ser gíria pra droga. Aí ele veio sentar, pegou o café, sentou comigo, aí eu falei assim, e aí, como é que estão as coisas? Tá tranquilo? Ele falou, tá tranquilo, agora tá até melhor, porque eu fui pra São Paulo esses dias, me hospedar num hotel muito chique lá, e você acredita que não tinha nem chave, era um cartão? Aí eu falei, me conta mais. Ele falou, eu fiquei preso no elevador uns 20 minutos, sem saber. Eu falei, quem quer fazer isso?
né, lá em casa apareceu um rato esses dias. Apareceu um rato lá em casa. E só quem viu o rato fui eu. Oi? Eu pulei do café? Eu pulei? Ah, mas ele bebeu o café, foi só isso mesmo. Tava ótimo. Foi só aí mesmo. Não tava bom porque o café de Starbucks... Ai, não vou falar, talvez seja patrocinador daqui do teatro, né? Starbucks é ótimo. Mas em qualquer padaria, R$2. R$1 com pão de queijo. R$2 com pão de queijo, né? 12 eu nunca vi. Mas eu fui lá em casa, apareceu um rato. E só eu que vi o rato lá em casa. Ninguém viu. Foi a única pessoa que viu o rato, fui eu. Aí, tava minha filha e minha esposa apavoradas, porque elas souberam que tem um rato na casa. Elas não viram o rato. Só eu. Aí a gente tava almoçando um dia, e elas estavam de costas para mim, de frente para mim. Aí eu tô lá comendo, eu falei, me dá um... Aí ela falou, é o rato? Eu falei, é. E ele tá armado. Aí elas correram pro quarto. Aí elas chegaram no quarto, se trancaram. Aí, minha esposa falou assim, eu não saio desse quarto enquanto você não pegar esse rato. Não vou fazer mais nada nessa casa. E lá em casa, a gente divide tudo por igual. A minha esposa põe as roupas para lavar na máquina, a minha filha lava os pratos, e eu tiro as roupas da máquina, ponho no varal, depois eu passo as roupas, ponho na gaveta, depois eu varro a casa, passo o pano, pago as contas na rua, faço a compra, guardo tudo. É tudo por igual. E ela falou, eu não vou fazer mais nada nessa casa enquanto você não pegar esse rato. Aí eu falei, agora tá injusto. Não, precisa achar esse rato. Aí ela falou, só volto quando você ver o cadáver desse rato. Aí eu fui lá na rua, falei para os meninos, vou dar R$10 para quem trouxer um cadáver de um rato aqui. Aí eles trouxeram 12. Aí eu escolhi um, falei, eu acho que esse aqui tá bom. Aí peguei o rato, levei para ela, falei, tá aqui o rato. Ela falou, mas esse aí não é nosso rato. Aí eu achei fofo, né, que ela já tinha pego um apego ao rato. Já era o nosso rato. Aí ela falou, só sai quando vê o próprio aqui. Aí eu fui no supermercado e encontrei uma coisa maravilhosa, a melhor coisa do mundo para matar rato, que é um cola-rato. Porque ele é melhor do que ratoeiro, do que qualquer coisa, porque ele não mata o rato, ele só cola o rato. E deixa ele refletindo 8 horas sobre o que ele fez. Ele fica lá, pensando no que ele fez de errado na vida. É muito mais torturante do que simplesmente matar o rato. Aí eu pus o cola-rato lá, no cantinho da casa, pus um queijo no meio, que a instrução que vem na embalagem é essa, põe um queijo no meio, tem cola ao redor assim, e espera o rato ir lá pegar o queijo. E eu fui dormir. Só que quando eu fui dormir, eu pensei, esse rato é mineiro. Vou pôr um cafezinho também, porque o queijo ele pode recusar, mas o café não, que aí é desfeita. E quando eu vim morar aqui em Minas, há 10 anos atrás, eu não tinha nenhum documento de identificação. Eu não tenho nenhum. Eu só tinha minha habilitação. Era a única coisa que eu tinha. E eu descobri que, quando a carteira de habilitação está vencida, você não pode mais usar ela como documento de identificação. Eu fui pegar um ônibus de Divinópolis para vir para cá. Entrei para entrar, tem que mostrar a identidade. Eu mostrei a habilitação, a moça falou, não, você não pode ir não, que ela está vencida. Eu falei, mas vocês sabem que eu não vou dirigindo o ônibus, né? Aí eu falei... Aí ela falou, não, mas você não pode, a carteira está vencida, você não pode andar com ela. Eu falei, mas moça, se ela não tivesse vencida, eu estava indo de carro. Eu estou indo de ônibus porque ela está vencida, justamente por isso. Falou, mas não pode. Eu falei, ontem era eu, hoje não sou mais eu na identidade. Tá aqui, é o mesmo cara da foto. Ela falou, não pode. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou, você só pode ir se você tiver um documento de identificação com foto. Eu falei, pode ser qualquer um? Ela falou, pode ser. Eu falei, tudo bem. Aí apresentei para ela o iCard. Para quem não conhece o iCard, é tipo o Green Card americano. Você que mora em Minas Gerais, como certas pessoas aqui, há muitos anos, não é mineiro, mas já tem uma vida, está ilegal, que é o seu caso, procure o consulado mineiro da sua cidade, que lá você pode tirar o seu iCard. Eu mesmo casei de fachada, eu nem amo meus filhos, eu só queria o iCard mesmo.
Foi só pra conseguir o iCard. Tem 2 filhos mineiros já. Aí ela olhou pra mim e falou assim, não entendi o iCard. Eu falei, e pra quem não conhece o iCard, cada vez que você usa ele, você acumula pontos que podem ser trocados em produtos Maticoura e Guarapã. E se você tiver no carro e colocar o iCard na frente, ele abre todas as cancelas pra Guarapari. Do pedágio. É tipo sem parar. Pode pôr, confia em mim. Põe e acelera. Confia em mim. Ele vai abrir cancela. Aí ela olhou assim e falou, esse documento é válido? Eu falei, tem o brasão do estado de Minas Gerais? Ela falou, tem. Aí eu falei, tem o... Aqui é legal que tá assim, ó, nome, Paulo Araújo, estado de origem, Pernambuco, filho de quem? Dona Arlete São Luís. Aí, perguntei... É boa essa, né? Aí eu falei, tem a assinatura do governador? Aí ela falou, tem, porque tem na internet a assinatura dele. E eu perdi um dia o iCard, aí eu fiz uma segunda via. Aí eu tenho um do Anastasia e um do Zema. Eu tenho um dos dois. Aí mostrei pra ela, ela olhou e outra, tá plastificado. Todo mundo respeita um documento plastificado. Aí ela olhou e falou, então pode entrar. E deixou eu ir. Aí eu falei, agora eu posso usar o iCard pra tudo. Fui de Confins pra Recife usando o iCard. Voltei de Recife pra cá, mais fácil ainda, que lá o cara no aeroporto falou, que diabo é isso? Eu falei, isso aqui é um documento lá de Minas. Ele falou, tá bom, deixou eu entrar. Aí, registrei o meu filho no cartório com o iCard. Você vai no cartório lá em Cajuru, tá lá, a mãe com o RG e eu com o iCard. Isso vai dar um baita problema pra ele no futuro, tenho certeza. Mas... funcionou. E eu gosto muito de usar o iCard. Por sinal, eu tirei recentemente um RG mesmo, porque o meu RG, ele não tem o MGzinho antes, né? O meu de Recife não tem, porque aqui é o único lugar do Brasil que tem MG no começo todos vocês têm MG alguma coisa, né? Nenhum lugar no Brasil é assim, vocês são bem diferentes mesmo, tá? Saibam disso. O meu não tinha. Toda vez que eu ia dar minha identidade, o cara colocava MG, aí eu fui ver no banco, em todo lugar, minhas contas, tudo inválida, porque tinha MG no começo e minha identidade não tem MG. Eu perdi um monte de correspondência por causa disso. Aí eu fiz uma identidade de Minas para ter o MGzinho no começo. E aí eu gosto muito eu continuo usando o iCard para tudo. Eu entrei aqui no teatro hoje, registrei aqui na portaria aqui com essa pulseirinha, eles me usaram o iCard. Seu sistema de segurança aqui, fraquíssimo. Cuidado, hein? Tudo que eu faço hoje, eu uso o iCard. Porque, para mim, é muito importante usar o iCard, porque ele representa exatamente quem eu sou hoje. Que é metade pernambucano, metade mineiro. E eu agradeço vocês, senhoras e senhores, por estarem comigo essa noite. Muito obrigado. Vocês foram maravilhosos. Vocês foram tudo de bom. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu vou gravar o áudio para mandar pro meu amigo Zema. Pode continuar. Deixa eu pôr aqui som. Vai, continua. Deixa eu gravar. Aqui, ó. Valeu, gente.